Beleza. Fechar ali. É o seguinte, então, eu sou Eduardo Chaves, tá? Eu sou professor de Física e de Matemática. É o seguinte, nós estamos, então, começando hoje o intensivo, né? O intensivo, nós vamos rever toda a matéria. É como se fosse, já enche antes, já. Não fica perdendo não. Senão vai ficar com você. Então, a gente vai fazer uma revisão forte, muito baseada em exercício. Eu vou sempre passar atividade para vocês fazerem em casa, tá? Quem que vai fazer o Coltec aqui? Coltec? Cefete? E o Coltec, né? E vocês? Cefete e você? Beleza, cara. E esse bigodinho seu esperto aí? Não é brincadeira não, hein? Deixa eu crescer, né? Beleza. Vamos lá, então. Tá, joia, então. Então, é o seguinte, né? Aqui é a aula número 1 de Física, né? É só eu estou começando aqui com uma revisão do que é importante, tá? Para o estudo dos movimentos. Vamos começar hoje o estudo dos movimentos. Então, nós vamos precisar de fazer uma revisão bem rápida na parte de razões trigonométricas de um triângulo retângulo e depois na função do primeiro grau. Aí depois nós vamos passar por MRU, movimentos retilíneos uniformes, tá? Qualquer dúvida que tiver, é só parar a aula e perguntar, não tem problema nenhum. Vamos procurar na sua casa, lá você está fazendo lá um exercício, está com dúvida em matemática, física, pode mandar, vai ter um grupo WhatsApp para você, que manda para mim que eu ajudo vocês, tá? Manda lá, tira uma foto e manda, tá? Eu resolvo para vocês, até fora do horário de aula, não tem problema nenhum, tá? Vamos lá, vamos fazer um curso bem forte mesmo, com a colaboração de vocês, com a participação de vocês, sério mesmo, tá? Então, aqui, ó, vamos começar. E um pouco virtual aí também, tá? Olha só. Então, razões trigonométricas do triângulo retângulo. Quando eu falo razão, o que vocês entendem? Divisão. Divisão, uma fração, né? Quando eu falo assim, quando eu falo a razão de A para B, é sempre o primeiro que eu falo, vem no numerador, e o segundo vem no denominador. Então, a razão de A para B é A sobre B. Então, as razões trigonométricas, então, são frações, não é? Então, no triângulo retângulo, né, esse lado aqui em diagonal é o maior lado, você pode perceber que é o maior, porque está oposto ao maior ângulo. Então, esse lado A é chamado de hipotenusa. E esses dois outros lados, B e C, são chamados de catetos. Então, a razão seno, tanto a razão seno como a cosseno, como a tangente, elas estão associadas com um conceito que a gente chama de cateto oposto ou então adjacente. Mas cateto oposto aqui, adjacente aqui. Então, adjacente e oposto aos ângulos. Aqui eu chamei de ângulo θ, é uma letra grega, né? Tanto θ como o alfa, a gente designa na matemática os ângulos por letras gregas. Tá ok? Então, por exemplo, o cateto C, em relação ao ângulo θ, ele é adjacente. Porque ele participa da formação do ângulo. Adjacente é isso. Ele participa da formação do ângulo. E esse cateto C, em relação ao ângulo agudo alfa, ele é oposto. Então, o fato de um cateto ser adjacente ou oposto, isso aí é relativo. É relativo ao ângulo que ele está perguntando. Então, por exemplo, o cateto B de bola, em relação ao ângulo alfa, ele é adjacente. O cateto B, em relação ao ângulo θ, ele é oposto. É só a hipotenusa que fica fora dessa classificação aqui. Então, o seno de um ângulo genérico, x, é o cateto. É o cateto oposto a x, a gente pode chamar de catopo, né? Dividido pela hipotenusa, chama de hip. Tá? Então, olha só. Aqui na figura, o seno de θ
vai ser B sobre A. E o seno de alfa, ele vai ser C sobre A. Né? O cosseno, a razão cosseno. O cosseno de um ângulo, ele é uma razão em que no numerador eu tenho um cateto, cat, ADJ, cateto. A ADJ é a contração de adjacente. Então, é o cateto adjacente ao ângulo X sobre a hipotenusa, o IP. Olha lá. Então, aqui na nossa figura, o cosseno de θ, ele vai ser C sobre A. O cateto adjacente à θ aqui no meu desenho, triângulo retângulo, é o cateto C. E o cosseno de alfa, ele vai ser o cateto adjacente a alfa, que é o B, sobre a hipotenusa A. B sobre A. E a tangente. A tangente TG, a tangente, ela é, de modo geral, né, o cateto catopo, oposto a X, sobre o cateto adjacente, cat, ADJ. Então, fazendo aqui a abertura, teremos que a tangente de θ, ela vai ser em relação a θ. O B é oposto e o C é adjacente. Então, B sobre C, né? B sobre C. E a tangente de alfa, ela vai ser C sobre B. Por enquanto, tá beleza? Por enquanto, tá? Agora só, é importante você perceber alguns detalhes aqui. E tem muita aplicação em engenharia, tem muita aplicação em topografia, você entendeu? Então, é importante aqui você perceber o seguinte, olha. Olha que legal aqui. O seno de θ, ele tem o mesmo valor que o cosseno de alfa. E o seno de alfa, ele tem o mesmo valor que o cosseno de θ. Isso é uma coincidência? Não é. Sabe por quê? Porque θ e alfa são dois ângulos que são complementares. Você sabe o que são dois ângulos complementares? São dois ângulos cuja soma é igual a 90 graus. Então, como θ mais alfa totalizam 90 graus, então isso quer dizer que o seno de θ é igual ao cosseno de alfa. E o seno de alfa, ele é igual ao cosseno de θ. Né? E, por exemplo, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Vou mostrar isso para vocês. O seno de 10 é igual ao cosseno de 80, porque 10 mais 80 são 90. Né? Então, outra coisa interessante também é o seguinte: se você dividir o seno de θ pelo cosseno de θ, se você dividir B sobre A, olha só, se você dividir B sobre A por C sobre A, o que você vai encontrar? Que vai inverter multiplicando, vai ficar o quê? Vai ficar B sobre C, né? E B sobre C é o quê? É a tangente de θ. Isso não é coincidência. Isso é matemática. A tangente de um ângulo
ela é a razão entre o seno e o cosseno. O seno sobre o cosseno. Estão me entendendo? Então, beleza aí? Tá? Olha só, então. Agora, é interessante, né? É interessante você perceber o seguinte. É interessante você perceber que cada ângulo ele tem um valor tabelado de seno, de cosseno, de tangente, de secante, de cossecante, vai sair, você vai aprender depois, né? Agora não. Sabe por quê? Pelo seguinte, imagina um triângulo retângulo aqui, ó. Imagina aqui, esse triângulo retângulo aqui. Chama aqui de teto. Tá? Se eu pegar esse triângulo retângulo e eu prolongar ele para cima aqui, ó, eu vou ter o quê? Eu vou ter um triângulo retângulo diferente. Eu vou ter um triângulo retângulo maior. Mas esse triângulo retângulo maior, ele é semelhante a esse triângulo retângulo menor aqui. Então, se eu calcular o seno desse ângulo, pegando esse cateto oposto sobre essa hipotenusa, vai dar o mesmo resultado que se eu pegar esse cateto grandão pontilhado aqui e dividir por essa hipotenusa maior aqui. Porque vai formar uma proporção. Então, o seno, cosseno e tangente, eles não dependem de um triângulo, eles dependem da abertura do ângulo. Entendeu? Você pega um cateto pequeno por uma hipotenusa pequena, dá o mesmo valor que um cateto grande dividido por uma hipotenusa grande. E quais são os principais ângulos que caem nas provas, assim, na física, na matemática, né? Quais são os principais ângulos? É uma tabela, né? É uma tabela que eu ensino vocês a fazer. Pode ser que vocês precisem dela. A gente fala a tabela assim, ó. A gente põe aqui, os principais ângulos são 30, 45 e 60 graus. E aqui a gente coloca assim, seno, cosseno e tangente aqui. Porque pode ser que não venha na prova, né? Esses valores aqui, mas a gente ensina você a considerar dele. É fácil. Quaisquer outros anos que eles cobrarem, eles são obrigados a dar, porque é muita coisa, né? Senão o aluno decorar isso tem condição. Aqui é o seguinte, olha como é fácil fazer a tabela do seno e cosseno tangente de 30, 45, 60. A gente fala assim, ó, 1, 2 e 3. Aí a gente põe todo mundo sobre 2. Tá vendo? Aí a gente põe as raízes quadradas dos numeradores. Ó. Mas raiz de 1 é 1, não precisa. Raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Como o seno de 60 é igual ao cosseno de 30, como o seno de 45 é igual ao cosseno de 45, né? Então eu inverto. Aqui, eu inverto aqui. Ó. Os últimos serão os primeiros, ó, aqui na linha do cosseno. Então eu faço raiz de 3 sobre 2. Aqui eu faço raiz de 2 sobre 2. E aqui eu faço 1 meio. Isso tem lógica. Por quê? Porque o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. O seno de 45 é igual ao cosseno de 45, porque 45 mais 45 são 90. E o cosseno de 60 é igual ao seno de 30. Né? Já falei já, né? Estão entendendo ou não? Essa tabelinha aqui, você já fizeram para você lá no colégio? Uhum. Seu professor é o Vitório? Não, ele é o Márcio. Você conhece o Vitório? O Gelupe? Ah, não, você está no nono ano, né? Isso. Então, olha só aqui. E para você achar as tangentes, olha lá, para poder terminar de completar a tabela. Olha lá. A tangente de 30. Olha que facilidade. A tangente de 30 vai ser
o seno de 30 dividido pelo cosseno de 30. Vai dividir 1/2. Você vai dividir 1/2 por raiz de 3 sobre 2. Como é que você divide 1/2 pela raiz de 3? Como eu divido fração por fração? Muito fácil. Eu mantenho a fração do numerador e passo multiplicando. Toda divisão de fração vira multiplicação, né? Eu mantenho a fração do numerador e a fração que está no denominador, passando multiplicando invertida lá. Vezes 2 sobre a raiz de 3. Aí eu cancelo 2 com 2. Aí eu vou ter 1 sobre a raiz de 3. Mas tem um detalhe aqui, que eu vou explicar isso para vocês na matemática também, gente. Vou explicar isso para vocês. A matemática, ela não, por algum motivo, ela não gosta de raiz no denominador. O matemático não gosta. Então, eu não posso pegar essa raiz aqui e tirar daqui. Não é isso que eu faço. A gente tem um processo que chama racionalização de denominadores. Né? Então, nesse caso aqui, esse caso é muito simples. Eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 3. Vou fazer isso. Na verdade, eu não estou mudando o número. Eu estou mudando só a maneira de expressar ele. Eu estou multiplicando por 1. Não é? Mas vai ficar uma formação diferente. Olha lá. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Quanto é raiz de 3 vezes raiz de 3? Raiz de 9, que é 3. Raiz de 9. Sempre raiz quadrada de um número vezes raiz quadrada de um outro número, dá o próprio número que está dentro da raiz. Raiz de 7 vezes raiz de 7. Raiz de 49, que é 7. Tá? Então, raiz de 3 sobre 3. Então, olha lá. Raiz de 3 sobre 3. Ó. Aqui é fácil, né? A tangente de 45. Divide aqui dá 1, né? Não precisa se preocupar, né? Está dividindo um número por outro igual a ele. E a tangente de 60? Eu estou tentando ser bem claro. Estou explicando para vocês que isso aqui tem aplicação física. Porque se eu entrar na física e não tiver explicado bem explicado, isso vai fazer falta. Tangente de 60. Eu pego 160, que é a raiz de 3 sobre 2, ó, e vou dividir por 1/2, que eu estou 160. Então, raiz de 3. A Esther. Ô, Esther, um prazer, viu, Eduardo? Qualquer dúvida pode postar aí, viu, Esther? Estou à sua disposição aqui. Pode falar no microfone, ou você pode postar no chat, que estou de olho lá, tá? Então, raiz de 3 sobre 2, ó, vezes 2. Ó. Né? O inverso de 1/2, cancelei aqui, ó. Então, raiz de 3. Ó. Vou fechar esses negócios aqui. Raiz de 3. Então, essa parte inicial está tranquila, por enquanto? Tá? Então, beleza. Nas aulas de matemática, vamos fazer questão de Cefet Kubitec aqui dessa matéria. Tá? Se porventura achar que estou correndo muito para falar, tá? Você pode ser sincero comigo, tá? Não precisa de qualquer coisa aí. Você está correndo muito, está muito depressa, né? Só falar comigo que a gente vai mais devagar, tá? Não tem problema não. E nós vamos ter aqui também muitos simulados também para vocês fazerem junto com a gente. O pessoal aqui já conhece como é que funciona aqui os simulados, né? Agora, quando terminarem de anotar aí, eu vou entrar em função do primeiro grau. Aqui eu posso apagar, né? Pode aqui, tranquilo?
é muito importante para o estudo dos gráficos. Tá? Deixa eu terminar de copiar. Só um falando. Beleza. Tá joia. É bom que qualquer coisa que vocês precisarem de rever na aula, caso queiram resgatar lá, você pode assistir na sua casa, entendeu? Você está estudando algum exercício da apostila. Ah, Eduardo, você não soube fazer. Não espera chegar a segunda seguinte, não. Não espera, não. Você tira a foto lá, ó, Eduardo, aqui, ó. Estou com dúvida aqui, ó. A secretária está montando um grupo WhatsApp lá, com todo mundo lá. A gente tem um grupo, acontece que meu telefone ele estragou, então. Aí estou transferindo o grupo para outro telefone. Mas está ficando, mandei arrumar já. Eu já fiz vários testes, fica legal se assistir a aula, então um trecho dela, assim, no notebook bom, entendeu? O som fica razoável, não é aquele som profissional, mas fica um som razoável. Você pode colocar um fone de ouvido, para você poder ficar mais isolado, fica bem interessante, fica bem consumível a aula. Você pode travar ela, você pode voltar depois, né? Dá para você poder estudar, não é? Vamos lá, então. Bem, é importantíssimo para que nós vamos ver os gráficos do MRU, do MRUV, né? Então é importante que você entenda o que eu chamo de função do primeiro grau. Né? Esta função aqui, ela tem aplicação em todo o ramo da ciência. Quem vai estudar administração de empresa, quem vai estudar engenharia, quem vai estudar física, quem vai estudar medicina, qualquer coisa, a função do primeiro grau tem aplicação. Eu vou só dar um exemplo para vocês. Eu não sou um professor assim, que vai direto na teoria, não. Eu vou dar um exemplo do cotidiano de vocês. Imagina uma corrida de táxi, não é? Táxi normal, porque hoje a gente anda muito de Uber, né? Eu mesmo gosto de pegar Uber. Mas no táxi normal, imagina o seguinte, imagina que você pague, é uma suposição, né? R$ 4 por cada quilômetro que você vai rodar. E que a bandeirada, o que é a bandeirada num táxi? É quando você pega o táxi, aí você entra dentro dele, já tem um valor lá, não sai do zero não, né? Vamos supor que a bandeirada, que é aquele valor inicial, ela seja uns 4 e pouco, mas eu vou R$ 5. Agora, eu vou propor para você o seguinte, que você chame de X o número de quilômetros que você vai rodar. E que chame de Y o preço da corrida. O preço. Eu estou querendo introduzir o assunto de uma maneira natural, entendeu? De uma maneira, professor, então é assim que funciona a vida da gente? Com vários exemplos. Depois a gente passa para a parte teórica e eu vou me concentrar apenas no que é importante para a física. Tá? Então, o preço da corrida. Então, eu proponho para vocês me ajudarem, tá, a descobrir a fórmula que associa essas duas grandezas. Então, olha lá. Quanto que eu pago? Y. Y igual a 4x mais 5. Isso. João Pedro, né? Nome bacana. João Pedro, isso. Tem uma última João Pedro também. Isso aqui é uma taxa. Taxa. Isso é uma razão. R$ 4 por quilômetro. Então, R$ 4 por quilômetro, vezes o número de quilômetros que eu vou rodar, mais o quê? Mais a bandeirada. Você pode chamar isso também de f de x, ó. Olha lá. Se eu não rodo nada, f de 0. Eu chamo o táxi, mas eu desisti de pegar o seu livro. Você tem que pagar o tem que pagar o cara, 5 pontos. Né? Olha lá, 4 vezes 0 mais 5. Você paga para o cara 5 pontos.
Você rodou lá 2 quilômetros. Quanto você paga? É entre 2. Olha lá. 4 vezes 2 mais 5. A sua corrida aqui nessa hipótese